A gente tem duas bases de incidência ainda sendo, digamos, debatidas sem um projeto apresentado, quer pelo Congresso, pelo governo, né? Que é a renda e a folha. E a cronologia, né, do envio dessas propostas depende um pouco do nível de maturidade da discussão, né? Na minha visão, né? Tentando traduzir um pouco o que se quer dizer quando tenta se aliar o timing da política e o timing do executivo, né? Então, o que acontece? A gente percebeu que a discussão sobre tributação do consumo estava muito avançada, em razão até do projeto da PEC 45, e aí já tinha todo um certo contexto, uma preparação, a maturidade da sociedade para discutir em profundidade esse tema. Não me parece que o mesmo aconteça com a renda, embora seja sim a intenção do governo mudar o modelo de tributação da renda para um modelo dual, né? Tributar menos a pessoa jurídica e mais os dividendos. Só que há muitos detalhes que precisam ser discutidos em termos de desenho, né? Então, as pessoas acham que é simplesmente fazer esses dois artigos, né? Reduzindo o IRPJ e tributando o dividendo, mas não é. Né? Você precisa de normas antielisivas, você precisa de regras anti-diferimento, você precisa entender como é que você vai tratar as remessas para o exterior, a gente precisa rever nosso modelo de tributação em bases universais, a nossa rede de tratados é pequena, enfim. Todos esses detalhes importam, não só no desenho da legislação, que obviamente a gente já avançou muito, mas muito por conta de onde a gente vai começar essa discussão. A gente vai começar essa discussão praticamente do zero no Brasil, né? Diferente do IVA, que já estava muito mais adiantada. Então, para discutir desenho, não basta enviar um projeto de lei, tem que ter, na minha visão, né, todo esse contexto favorável. E na questão da folha, isso é menos relevante. Na questão da folha, o que se discute é mais de onde vai vir dinheiro, né? Então, de algum modo, a discussão da folha é uma discussão mais simples. Digamos que em ordem de complexidade, diria que o IVA é mais difícil, mas estava favorável para ser discutido. A renda tem suas complexidades, mas a folha não tanto. A questão da folha é mais de onde vai sair o dinheiro. Então, eu acho que em termos de alinhamento, me parece que a tributação da folha seria uma tributação hoje mais adequada para se iniciar junto com o consumo do que propriamente a renda. Mas essa decisão final, Fábio, que é a pergunta que você me fez, depende muito do ministro, do presidente da República e do alinhamento com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, né, na comissão mista. E esse alinhamento muda não só em razão da reforma, mas em razão de outras variáveis. Então, eu não sei te dizer exatamente quando vai ser enviado vão ser enviadas essas outras duas fases. A alíquota de 12 foi calculada para manter a carga tributária geral, em proporção do PIB, né? Então, arrecada 320 bi com o PIS/COFINS, que é a alíquota eu preciso para arrecadar 320 bi com a CBS. É claro que individualmente é impossível manter a carga tributária individual, ainda mais porque o sistema tributário é uma loucura, né? Muitas variáveis para além do PIS e da COFINS influenciam na sua carga tributária, como, por exemplo, o cálculo por dentro, que existia com a inclusão do ICMS e do ISS. Então, é impossível, já é impossível medir impacto. Não tem um cálculo de impacto que seja absolutamente crível, não é por culpa dos contribuintes, das empresas, nem das consultorias. É porque o nosso sistema tributário tem muito resíduo de tributo invisível. Se você ainda consegue medir, é impossível para o governo federal tratar individualmente. Agora, imagina que eu pudesse tratar desigualmente. Os cálculos que a gente fez de impacto, eles são altamente artificiais. Porque hoje não é que uma empresa está no serviço, está na indústria e por isso ela tem carga tributária distinta. Não. Depende se ela está no real, se ela está no presumido, se ela aplica mais tecnologia ou menos tecnologia, se ela usa mais folha ou menos folha, se ela paga ICMS ou ISS por causa do cálculo por dentro. Então, assim, não existe impacto setorial. As próprias variáveis do sistema tributário se combinam, gerando um impacto que é heterogêneo. Então, não tem como o governo federal, a gente até pensou nisso, formar grupos homogêneos e tratar de forma diferente, porque com certeza seria pior do que tratar todo mundo igual, com um período de transição, que nesse caso é de 6 meses, mas poderia ser maior. Então essa é a lógica da alíquota. Na reforma tributária, a última coisa que a gente preenche na lei é a alíquota.
Porque ela não tem nada a ver com reforma tributária, não tem nada a ver com o desenho do tributo. Ela reflete o quanto o Estado precisa arrecadar para pagar suas despesas. Então, se a gente quer uma alíquota sobre consumo menor, a gente tem que rediscutir o tamanho do Estado, a reforma administrativa, os custos da Previdência. As pessoas viram os benefícios do SUS agora, né, na pandemia. Agora, custa muito dinheiro, né? Então, mas não é bom. Lógico que não é bom, né? Porque a gente é o 0,1% da população. A gente não consegue imaginar como o Brasil é um país de renda média muito baixa e que, na verdade, para prestar esse serviço de forma universal, como poucos países têm, custa muito caro. E países em desenvolvimento arrecadam sobre consumo. É muito difícil arrecadar sobre renda, porque a renda média é baixa. Você arrecada das pessoas mais ricas, mas você não tem um grande potencial de arrecadação como na Noruega, nos Estados Unidos, na Dinamarca. O ministro já, desde a campanha presidencial, mostrou seu desejo de desonerar a folha para atingir o público mais vulnerável, que ou trabalha informalmente ou sequer trabalha. É claro que quando você chega perto desse problema, ele é muito maior do que o que parece. O ano passado, a arrecadação de contribuições previdenciárias somou 440 bilhões. É muito mais dinheiro, é mais do que toda a arrecadação de PIS/COFINS, por exemplo. É muito mais. Mais de 100 bilhões a mais. Então, assim, é muito dinheiro. E, concomitantemente a isso, a gente percebeu duas coisas. A primeira, que a tributação do consumo no Brasil já é muito alta, porque a gente tinha uma legislação que cobrava muito mais, disfarçando a base do que aumentando a alíquota, e agora a alíquota ficou mais transparente. A discussão da PEC 45 também está mostrando isso, que existe uma carga sobre consumo oculta que vai se transformar numa alíquota maior do que a gente imaginava. E, de outro lado, o espaço para aumentar a tributação da renda no Brasil, ele é baixo, por incrível que pareça, porque você tem muitos ajustes a serem feitos. Tem gente pagando mais imposto de renda, ganhando o mesmo rendimento que outras pessoas que estão pagando menos. Então, essa equalização precisa ser feita. Dá para cobrar um pouco mais da alta renda? É claro que dá. Agora, achar que isso vai ser suficiente para desonerar a folha, mas nem de perto. Então, esse é o desafio. Olha, a gente na renda e no consumo, acho muito difícil que a gente consiga avançar para desonerar a folha. E a gente acabou de fazer uma reforma da Previdência. Acho difícil que a gente consiga mexer no gasto, na quantidade de gasto da Previdência agora. Então, ou a gente usa uma outra base e discute se essa base é melhor ou pior do que a folha em si, ou realmente a gente não vai conseguir avançar nessa discussão. Eu lembro que eu fui perguntada se os regimes simplificados teriam algum tratamento diferenciado na tributação dos dividendos. Isso. E aí, a minha contraposição foi a seguinte: quando a gente quer tributar a renda, em última análise, a gente quer tributar a renda das pessoas. E é isso que permite que a gente faça uma tributação da renda progressiva, de acordo com a capacidade contributiva, etc. Porque a empresa é um meio de você ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro como empresa, você pode ganhar dinheiro trabalhando, ganhando um salário, você pode ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, eu escolhi uma atividade empresarial para ganhar dinheiro. Dali que vem a minha renda. E o nome dessa renda é dividendos, né? Então, hoje a gente escolhe tributar essa renda olhando para a empresa, unicamente, né? E nos demais países houve uma migração para um modelo genericamente chamado de dual, em que a pessoa jurídica paga uma espécie de primeira leva de imposto e depois as pessoas físicas dos sócios, que de fato enriquecem com aquele lucro, é que pagam essa segunda leva de imposto um pouco maior. E, sinceramente, nessa lógica da tributação da renda, que eu tenho que tributar a pessoa jurídica como uma espécie de antecipação, né? E depois a pessoa física, conforme a sua capacidade contributiva, conforme ela resgata a sua renda para eventualmente consumir, eu não consigo entender a razão pela qual os regimes simplificados teriam que ter um tratamento diferente. Além do mais, os regimes simplificados têm uma diferença relevante para o lucro real, que é um efeito desse sistema brasileiro de concentração da tributação na pessoa jurídica. Então, quando eu olho para a pessoa jurídica, eu não sei se essa pessoa jurídica tem 2 sócios, 10 sócios, 20 sócios, 500 sócios. E por que isso faz diferença? Porque uma coisa é dividir o lucro da empresa
por 2 pessoas, troca de lucro da empresa por 500 pessoas, né? O mesmo lucro. Então, quando eu olho para a empresa, eu acabo achando que uma empresa é mais lucrativa que a outra, então, portanto, ela tem que pagar mais imposto. Mas isso é irrelevante, a empresa é um meio de ganhar dinheiro, né? Não é ela que está tendo acréscimo patrimonial. E no regime simplificado, o que acontece? Eu presumo quanto aquela empresa teve de renda. E pode ter sido mais, pode ter sido menos. E é óbvio que geralmente é mais, porque senão você não optava por esse sistema, né? Sua margem de lucro tende a ser superior à presunção. Então, você tem um dividendo distribuído com base no lucro efetivo da empresa que não necessariamente foi tributado. Então, a gente tem o que a gente chama de dupla não tributação, né? Não tributar nem na PJ nem no dividendo, ou um outro olhar olhar a alíquota efetiva, né? Que acaba sendo muito menor que 34 quando você aplica sobre o real lucro e não só sobre aquela base de lucro presumido. Então, o que acontece hoje no regime simplificado é que a mecânica dele faz com que você tenha uma tributação muito menor do que as empresas, por exemplo, que estão no lucro real, e aí muito também distorcido em relação aos trabalhadores, que têm a sua renda, na verdade, tributada como renda do trabalho na tabela progressiva e não como renda do capital, que seria uma IRPJ sem a tributação dos dividendos, né? Então, essa é a lógica da tributação da renda, é o princípio que a gente tem que seguir na reforma, né? E a partir dele, a gente tem que entender se faz ou não sentido algumas pessoas pagarem menos imposto de renda enquanto outras pagam mais.